Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava passando por uma situação tão delicada. Tinha uma noiva que morava no interior. Só que fazia tempo que eu vinha querendo desmanchar tudo com ela. E não sabia como fazer isso. Não tinha coragem. A Cleusa era uma menina tão bacana. E a gente já estava junto há tanto tempo. Sabe aquele medo de magoar a pessoa? Eu sabia que ela me adorava. Eu não queria fazer ela sofrer. Eu também era de Jacarezinho, interior do Paraná. E desde que viemos embora para Curitiba, eu e a Cleusa já éramos namorados. Eu era apaixonado por ela no começo. E só eu sei o quanto foi difícil levar esse nosso relacionamento adiante, assim, à distância. Sabe, tinha hora que eu achava que não ia aguentar. De tanta saudade que eu sentia. De tanta falta que ela me fazia. Depois de 1 ano e meio já morando aqui, ficamos noivos e continuamos o nosso relacionamento assim, longe um do outro. Nossa ideia era esperarmos que as coisas melhorassem por aqui. Eu conseguisse um emprego, assim, melhor, né? Para ter mais condições de bancar uma casinha para nós. E aí sim, a gente se casaria e eu a traria para morar aqui comigo. Esse era o plano. E juro, era tudo o que eu mais queria na vida. O problema foi que o tempo, a distância, sei lá, viu? Não sei exatamente ao que atribuir, só sei que, sabe, as circunstâncias acabaram mudando o que eu sentia. Não foi uma coisa que eu planejei ou que eu escolhi. Simplesmente aconteceu. Depois de quase 2 anos de noivado, a paixão deu uma esfriada. Por medo de magoá-la, de fazê-la sofrer, eu fui levando em banho-maria, fazendo de conta que estava tudo bem, que continuava gostando dela do mesmo jeito, que os planos não tinham mudado, só que ao mesmo tempo tinha consciência de que também estava anulando a minha vida. Sim, porque eu continuava amarrado a uma pessoa por quem já não sentia mais amor. Sabe, aquela paixão tinha sumido, evaporado. Tanto que eu passava 1 mês e meio, às vezes 2 meses, sem ir a Jacarezinho, e também não sentia falta, ao contrário do começo, quando 1 dia de separação para mim já era o suficiente para aumentar a saudade. Um pouco também era por uma questão financeira. Mas se fui me afastando pouco a pouco dessa menina, foi porque, à medida que o tempo passou, eu parei de sentir o que eu sentia. Lembro que ia completar 3 meses que a gente não se via. Que só nos falávamos por celular, mensagem. Mas como ela estava de aniversário, me vi obrigado a ir até lá. Comprei a passagem para sexta-feira à noite. E já deixei também a passagem de volta comprada para o domingo. Juro. Estava indo para lá sem a menor vontade de ir. Inclusive, quase inventei uma desculpa de última hora para dizer a Cleusa que não daria para eu viajar. Sabe aquela sensação desagradável que toma conta da gente? Você fazendo uma coisa, mas sem a mínima vontade. O que eu precisava era criar coragem, conversar com ela e botar um fim de uma vez por todas naquele nosso noivado de mentira. E tratar de seguir com a minha vida e deixar que ela seguisse a dela. Sabe, quem sabe conhecer outra pessoa que gostasse dela de verdade, do jeito que eu gostava lá no começo. Definitivamente, eu não era essa pessoa. Não era mais. Já tinha sido. Mas há muito tempo tinha deixado de ser. Lembro que o ônibus estava seguindo seu caminho. Eu ali sentado naquele banco pensando na vida. No meio de terminar com a Cleusa, não digo sem magoá-la, porque isso seria impossível, mas, sabe, sem fazê-la sofrer muito.
Quando de repente senti que o ônibus deu um tranco, eu até me assustei. Até que um pouco mais adiante, o motorista parou no acostamento. Houve aquele burburinho geral, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido. Eu fiquei ali sentado, no meu banco, só esperando. O motorista devia ter descido para ver se estava tudo bem. Só que o tempo foi passando, e o ônibus continuava parado. Aos poucos, o pessoal todo começou a descer também. E curioso, também acabei indo lá para fora. O ônibus estava assim, num descampado, a uns 10 metros da rodovia, de modo que não tinha perigo nenhum ficar ali fora. Lembro que acendi um cigarro e fiquei por ali. Ainda sem conseguir achar um jeito de fazer aquilo que eu estava determinado a fazer. E foi então que de repente escutei aquela voz assim do meu lado. Você me empresta o fogo? Me voltei assim para o lado e dei de cara com aquela moça. Tirei o isqueiro do bolso, claro. Ela acendeu o cigarro e continuou ali, puxando o assunto. Se chamava Luana, aí que sabia meu nome, me apresentei, me perguntou se eu era de Jacarezinho também. Falei que não, que estava indo só para resolver um problema, pelo menos não era mais. Só que, naturalmente, não mencionei que esse problema era nada menos do que terminar o noivado. Imagine, nem conhecia a pessoa. Apesar do ambiente estar iluminado ali, apenas pelos faróis daquele ônibus, deu para reparar no rosto dela. Era uma menina bonita. Bonita e bem articulada, pelo jeito que conversava. Ficou todo o tempo ali do meu lado, sabe, batendo papo, me fazendo até meio que esquecer do problema que eu tinha ido resolver. Contou que já tinha morado em Jacarezinho, mas que agora morava em Curitiba, que estava indo visitar o pai e o irmão, que continuavam morando lá. Acredite quem quiser. Mas ficamos parados naquele lugar por quase 2 horas. O motorista explicou que tinha dado um problema no ônibus e que não tinha como seguir viagem. Mas ele já tinha ligado para a empresa e eles mandariam outro ônibus para fazer a troca. Sabe, apesar do tempo que ficamos ali parados, eu nem vi o tempo passar. Porque eu fiquei de conversa com aquela moça, ela me contando coisas da sua vida, querendo saber da minha. A verdade é que adorei conhecê-la. Ela, inclusive, chegou a sugerir. A gente podia se encontrar lá em Jacarezinho, né? Eu conheço uns lugares bem legais, se você quiser. O detalhe foi que eu não falei que também era de lá. Pelo contrário, quando ela me perguntou lá no começo, eu, como já me sentia morador de Curitiba, ela perguntou se eu era de Jacarezinho, eu falei que não. E não era mesmo. Quer dizer, tinha até nascido lá, mas... Enfim, eu conhecia praticamente tudo em Jacarezinho, de modo que não precisaria da companhia de ninguém, pelo menos não para isso. Mesmo assim, ela falou o nome de um certo lugar, perguntou se eu conhecia, eu confirmei, e ela propôs nos encontrarmos no sábado, lá por 7h30, 8 horas da noite, para tomarmos alguma coisa e terminarmos aquela conversa. Eu concordei. Enfim, o outro ônibus chegou e seguimos viagem. O estranho foi que eu nem pensei mais na Cleusa, no nosso noivado. Aquele tempo que eu passei conversando com a Luana me fez até relaxar. O motorista ainda fez outra parada num posto para o pessoal fazer um lanche ou banheiro. E eu e a Luana ficamos ali, conversando, o tempo todo. Tomamos um café, fumamos mais um cigarro. Alguma coisa tínhamos em comum. Com a luminosidade do posto, deu para ver que ela era mais bonita até do que eu pensava. Seu sorriso era o que mais chamava a atenção. Quando chegamos a Jacarezinho, já era dia.
Como iríamos tomar caminhos diferentes, nos despedimos. Ela falou que tinha gostado de me conhecer, que esperava me encontrar naquele lugarzinho que combinamos. Aí trocamos um beijo no rosto e ela seguiu seu caminho. Eu ainda fiquei ali mais um tempo. Depois saí caminhando rumo à casa da minha noiva. Ela naturalmente me recebeu toda feliz. Perguntou o que tinha acontecido para ter atrasado tanto, já que eu normalmente chegava mais cedo. Pegava sempre o ônibus no mesmo horário. Enfim, o fato é que mais uma vez não tive coragem de conversar seriamente com ela a respeito da gente. Ele estava tão feliz com a minha presença, com o seu aniversário. Sabe que eu não... Sabe, falar como? À tarde, aliás, prepararam uma festinha para comemorar. Ela recebeu ali as amigas, alguns parentes, tudo assim, muito simples, mas o fato é que passou o sábado, passou o domingo, e eu não tive peito de fazer aquilo que eu tinha ido fazer, conversar com ela sobre o nosso noivado. Na verdade, o final, porque era o que eu queria, e era o que eu tinha que fazer. Mesmo assim, tenho certeza de que ela sentiu que eu estava distante. Só que, mesmo ela tendo perguntado se estava tudo bem, não tive coragem de entrar no assunto. No domingo à noite, me despedi de todos e fui para a rodoviária tomar o ônibus de volta a Curitiba. Só que a Cleusa fez questão de ir junto comigo, para podermos aproveitar aqueles últimos instantes juntos. Até porque eu falei que não sabia quando poderia voltar. O que eu não imaginava era que a Luana fosse nos ver juntos. Aliás, eu nem sabia que ela também voltaria para Curitiba, e justamente naquele domingo. Ela passou por mim e a Cleusa, nos olhando assim com uma certa curiosidade. Até porque a Cleusa estava atarracada assim, segurando o meu braço. Não me perguntem por quê, mas eu me senti tão esquisito. De todo modo, a gente se cumprimentou assim e ficou nisso. Quando deu o horário, me despedi da minha noiva, ainda minha noiva, e embarquei. Me ajeitei ali no banco, até que, dali a pouco, a Luana embarcou também. Mas olha, era muita coincidência. Coincidência que me deixou tão embaraçado. Ao passar por mim, eu me ajeitei ali no banco. Ao passar por mim, até porque seu banco, creio eu, era mais atrás do ônibus, ela sorriu. Só que não falou nada. No meio do caminho, o ônibus fez aquela parada de sempre, naquele posto. Eu desci primeiro, acendi um cigarro, só para variar, e fiquei ali, olhando por nada. Até que ela se aproximou. Acendeu um cigarro também. Desta vez, com o seu próprio isqueiro. Mas não falou nada. Ficou ali, do meu lado. Vez outra, a gente meio que se olhava assim, mas não sei se era constrangimento, não sei. Foi então que, pelas tantas, ela me convidou a entrar, tomar um café. Enquanto tomávamos aquele café, ela perguntou: escuta, não sei nem se eu tenho o direito de te perguntar isso, mas se você não quiser, nem precisa responder, mas quem era aquela garota que estava com você lá na rodoviária? É a Cleusa. Sim, mas ela é tua namorada? Vocês pareciam tão íntimos? Olha, eu poderia ter inventado uma história. Mas sabe, de repente achei melhor ser sincero com ela. Aliás, acho que fui até mais sincero do que devia.
porque acabei contando toda a verdade, que a Cleusa era minha noiva, mas que já fazia tempo que eu estava tentando desmanchar o nosso relacionamento, mas não conseguia. Me sentia até estranho, porque, convenhamos, eu tinha conhecido a Luana fazia 2 dias. Não lembrava dela de quando ainda morava em Jacarezinho. Mesmo assim, abri o livro da minha vida naquela hora. Eu acho que foi a necessidade de desabafar. Você lembra que eu te falei que estava indo a Jacarezinho resolver um problema? Então, a minha ideia era terminar tudo para Cleusa, nosso noivado. Mas quem disse que eu consegui? A Cleusa é uma menina muito bacana, ela gosta muito de mim, a família dela também, me quer muito bem. Chegou na hora e eu não tive coragem. Nossa, Almir, que situação, hein? Não queria estar na tua pele. No fim, acabei contando toda a história. Que também era de Jacarezinho, que já namorava a Cleusa quando nos mudamos para Curitiba, só que o relacionamento tinha esfriado, quer dizer, pelo menos na minha parte. Ela só escutando. Enfim, voltamos para o ônibus, o motorista queria seguir viagem, até que chegamos a Curitiba. Desembarcamos, tomamos um café, depois pegamos o expresso até o centro, e antes de nos despedirmos, ela me pediu que ficasse com o número do seu celular. E também que eu passasse o meu para ela, para a gente não perder o contato. O fato é que a gente, depois disso, passou a se falar, a trocar mensagens. Depois, inclusive, ela achou o meu perfil numa rede social e mandou um convite de amizade. Eu vi um monte de fotos dela, postagens, sabe, lembranças. Ela, naturalmente, também deve ter visto as minhas. A verdade é que, aos poucos, fomos nos aproximando, nos conhecendo melhor. Até que um sábado, marcamos de tomar um chopp e conversar. Ela estava tão linda nesse dia, com um brilho no olhar assim tão intenso. Olha, eu podia estar enganado, mas acho que foi nesse dia que eu senti alguma coisa mudando aqui dentro de mim. Aquele brilho que eu vi no seu olhar parece que despertou alguma coisa em mim também. Ela quis saber da Cleusa. Se eu havia tido coragem de fazer aquilo que tinha ido fazer e que não tinha feito aquele dia. Respondi que não. Estava tudo do mesmo jeito. E ela então fez aquele comentário. Olha, eu acho que você não devia ficar adiando para ter logo uma conversa definitiva com ela, sabe? Não é por nada não, mas vai ser melhor até para ela. Pois então, eu sei, mas é complicado, eu não quero magoá-la. No que falei aquilo, ela me deu assim uma encarada. Sei lá, parecia que ia me dizer alguma coisa, mas depois falou. Nossa, Almir, você é um cara incrível, viu? Você é o tipo de homem que eu tenho certeza toda mulher gostaria de conhecer. Nossa, que exagero, hein, Luana? Não, tô falando sério. Você com esse problemão aí na mão e ainda pensando em não magoar a menina? Não fazê-la sofrer? Sabe quanto homem pensa no outro quando vai tomar uma decisão dela? Não me leve a mal, viu? Mas você sendo desse jeito, eu corro um sério risco de me apaixonar. Juro que não fui ao seu encontro naquele sábado, imaginando que isso pudesse acontecer. Mas sabe, ela me falou aquela frase, olhando nos meus olhos, e deu para sentir que eu não estava brincando, de modo que no fim a gente acabou se beijando. Eu nunca tinha traído a minha noiva, mesmo depois que o sentimento esfriou. Nunca. Claro que já tinha sentido vontade de ficar com outras meninas, mas até então, pelo menos, isso nunca tinha acontecido. E acho que, se ela, a Luana,
não tivesse tomado iniciativa, isso nem teria acontecido, apesar de eu não poder negar que já estava sentindo vontade de lhe dar aquele beijo fazia tempo. E aquele beijo mexeu tanto comigo. E um beijo foi puxando outro, e mais outro. Eu sei que devia ter terminado meu noivado antes de me envolver com outra menina, mas as coisas foram acontecendo de um modo tão natural, tão espontâneo, que quando vi, eu e a Luana estávamos envolvidos até o pescoço, a ponto de nos vermos e nos falarmos praticamente todos os dias. Final de semana, por exemplo, a gente não se desgrudava. Eu já estava gostando dela de verdade. E o melhor é que ela também estava gostando de mim. E tudo tinha acontecido tão rápido e de um modo tão curioso. O problema é que o tempo foi passando, até que de repente eu comecei a notar assim uma atitude diferente dela em relação ao meu noivado. Não foi no começo, mas, sabe, com o tempo, ela começou a me cobrar uma posição. Sabe, ela queria que eu desse um jeito na minha vida, que conversasse com a minha noiva e terminasse aquele noivado, mesmo que fosse por telefone. Mas como que eu ia fazer isso, meu Deus? Olha, eu sou corajoso para muita coisa, mas para esse tipo de atitude assim especial, eu sou o cara mais covarde que existe. Imagine, ainda menos por telefone. Não dava para botar um fim num noivado de tanto tempo por telefone. Era algo que eu tinha de resolver pessoalmente. Resumo, acabei viajando de novo para Jacarezinho. E dessa vez, nada iria me impedir de desmanchar tudo com a Cleusa. A gente andava se falando por celular. E eu continuava o mesmo com ela, tratando assim de maneira normal, como se estivesse tudo bem. Só que não estava. Nem em sonho ela poderia imaginar que eu estivesse envolvido com outra e que estivesse indo para lá para terminar aquele noivado. Aliás, quando falei que estava viajando, ela ficou feliz, como sempre ficava. Ai, Almir, que bom. Estou morrendo de saudade de você. Aliás, até é bom que você venha mesmo, porque aí eu te falo pessoalmente. Fala pessoalmente o quê? Ah, não, por telefone não. Ah, me conta. Não, melhor você esperar até chegar aqui, aí eu te conto a história toda. Olha, ela fez um mistério. Pelo jeito, devia ser algo importante. Fiquei até meio nervoso, não nego. Fazia tempo, quase 3 meses que eu havia estado lá pela última vez. E só de imaginar que aquela talvez fosse a última, eu senti uma mistura de alívio e pesar. Terminar aquele noivado era o que eu mais queria, o que eu precisava fazer. Era preciso, até porque, nessas alturas, eu já estava gostando da outra. Não fazia mais sentido continuar com aquele noivado. Cheguei a Jacarezinho e fui direto para a casa dos meus sogros. A Cleusa já estava acordada, me esperando. Aliás, apesar de ser bem cedo ainda, todo mundo já estava de pé. Eu estava tão ansioso para conversar com ela, explicar a situação, tentar fazê-la compreender. Só que quando a gente foi conversar, quando eu estava com todo o discurso preparado na ponta da língua, eis que ela sorriu, me deu um beijo e falou: Almir, aconteceu uma coisa inesperada. Eu acho que por causa disso a gente vai ter de apressar um pouco os nossos planos. Ué, como assim? Do que você está falando?
Você nem imagina o que pode ser? Olha, é claro que eu não sou bobo. E é claro que meu corpo todo já estava tremendo. Só de ela fazer aquele joguinho, sabe? Aquele mistério. Só que o susto foi tão grande, mesmo antes dela falar, que eu fiquei mudo. Me bateu aquela sensação esquisita, aquele pressentimento, e diante do meu silêncio, sem desfazer o sorriso, ela jogou a bomba. Tô grávida, Almir. A gente vai ter um filho. Tudo escureceu diante de mim naquela hora. Minhas pernas ficaram moles. Pareciam de gelatina. Meu Deus. Eu tinha ido até lá, convencido de que dessa vez botaria um fim naquele noivado. E ao final, antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me recebe com aquela notícia: estava esperando um filho meu. Logo seus pais se juntaram a nós para celebrar aquele momento, porque eles naturalmente já sabiam. Só que a celebração foi apenas deles, porque eu fiquei ali paralisado, me sentindo num outro mundo. E o resultado foi que, por conta daquela notícia, mais uma vez, não consegui fazer o que tinha ido fazer lá. Eu ali, atordoado, e eles falando do casamento, de eu trazer a Cleusa para morar aqui em Curitiba comigo. Imagine a minha situação. Pelas tantas, a Luana ainda começou a me mandar mensagens, querendo saber como que tinha sido a minha conversa com a Cleusa, perguntando se já estava tudo resolvido. Olha, eu me senti no meio de uma tempestade. Até que, para resumir, não botei fim em noivado nenhum. De que jeito que eu faria isso? Ainda mais agora, sabendo que ele estava esperando um filho meu. A conversa que tive de ter com a Luana depois que voltei a Curitiba foi a mais difícil de toda a minha vida. Imagine a reação dela quando eu contei que a Cleusa estava grávida e que isso mudava tudo. Meu Deus, eu estava tão apaixonado pela Luana. Mas como iria virar as costas para a Cleusa e para o nosso filho? De que jeito, meu Deus? Não, mas olha, nem se eu fosse o maior cafajeste, o maior canalha do mundo. Acabei não botando um fim no meu noivado, mas terminando um romance que, pensando bem, talvez nem devesse ter começado. Olha, eu sofri um monte. Quase morri de saudade dessa menina. Só que não havia outra coisa a ser feita, não tinha como. Me afastei da Luana e mantive o meu compromisso com a Cleusa. Não tinha outra coisa a fazer. Ela ainda continuou morando lá com os seus pais, em Jacarezinho, mas assim que deu à luz, eu fui buscá-la. Eu trouxe as duas, porque é uma filha que eu tenho hoje, para morar aqui comigo. Aqui mesmo, por enquanto, na casa dos meus pais, no meu quarto de solteiro. Naturalmente que me encantei pela nossa filha quando a vi pela primeira vez. Tão delicadinha, tão linda. Não posso dizer que o seu nascimento fez renascer aquela paixão que eu tinha pela Cleusa no começo. Claro que não fez. Mas não posso deixar de lado também o fato de que ela foi a razão para termos continuado juntos. Sofri muito, não posso negar a mim mesmo, que sofri demais ao ser obrigado a me afastar da Luana. Estava apaixonado por ela.
Só que sei lá, acho que Deus tem algum propósito com isso. Para me dar esse anjinho de presentes. Eu digo isso porque fui obrigado a me afastar de uma paixão. Mas em compensação, ganhei um amor que é imenso. Um amor de verdade, um amor puro que nem o tempo, nem a distância são capazes de apagar. O amor da minha nenenzinha. O amor dessa criaturinha inocente e delicada. O amor imenso que eu já sinto pela minha filha.